Mais uma vez, gente, não me ignorem. Eu tenho carência, sair da psiquiatria agora, ou seja, eu tô triste, abalada, então, por favor, responda. Mesmo que esteja errado, podem responder que tá de boa, assim, a gente vai se ajudando, tá? Por favor, não me ignorem. Tá dando pra ver? Assim, Tá, beleza. Top. Então vamos lá. Número 3, né? Questão número 3. Uma paciente de 20 anos, branca, doméstica, com queixas de cansaço fácil após esforço discreto, dispneia de esforço, tonturas esporádicas desde a infância, com períodos de agravação, geralmente desencadeados por processos infecciosos. Muito suspeito, né? Esse quadro dela, que já tem coisa desde a infância e com vários processos infecciosos, não observa. Mas aí, ó, nega melena, hematúria, contato com substâncias mielotóxicas e uso de medicamentos. Essa frase ele quer dizer o que pra gente? Que não está perdendo sangue, ou seja, descarta aí a anemia ferropriva. E também está dizendo que não tem contato com substâncias mielotóxicas, ou seja, a gente já pode tirar a plástica, né? Beleza. Informa dor discreta do lado esquerdo do abdômen e empachamento esporádico. Relata que já recebeu um diagnóstico de hepatite em algumas ocasiões, tendo sido transfundida com concentrado de hemácias em 3 situações distintas. Ou seja, coitada dessa mulher, teve várias agravações de espiné e hepatite. Beleza, ingesta de ferro normal, ciclos menstruais regulares e com fluxo normal. Afirma que a mãe também é anêmica. Será que tem histórico familiar? Ao exame físico, apresenta mucosas hipocoradas, 3 cruzes em 4, ictéricas, 2 cruzes em 4, baço palpável a 5 centímetros. E os exames realizados revelam hematimetria 2,5 milhões, hematócrito 21%, hemoglobina 7,4, leucometria 8 mil, neutrófilos 60%, eosinófilos 2%, linfócitos 36%, monócitos 2% e reticulócitos 8%. Ferritina sérica 70%. E aí, o que vocês acham que é? esferocitose hereditária. Arrasou, mulher. É isso mesmo. A gente acha que é isso mesmo. Por quê? Porque a gente vai pensar nisso. Primeiro, alguém quer dizer o porquê? Vou até voltar a minha resposta aqui. Aí tá a tríade clássica, né? A esplenomegalia, a icterícia e a anemia. E essa questão que você falou, né? Assim, desde a infância, não tem exposição a, a venenos e tudo mais. Exatamente, mulher. É desse jeito mesmo. Aí ela também tem a história familiar e o quadro crônico, desde a infância. Ou seja, a gente tem que olhar as hereditárias. Das hereditárias, a mais comum vai ser a esferocitose, certo? Como não tem história de sangramento e ferritina sérica no normal, beleza, tchau, cariciais. Como também não tem dados para a plástica, a gente pode afastar. O aumento do número de reticulócitos fala a favor da hemólise, porque na esferocitose hereditária ocorre um defeito na membrana que gera essa instabilidade do citoesqueleto, deformando a hemácia e deixando a menor e esférica, né, que a gente pode encontrar os esferócitos. Essas hemácias acabam sendo mais rapidamente sequestradas e destruídas pelo baço, o que pode gerar a esplenomegalia, que é a dor discreta do lado esquerdo do abdômen e o empachamento. A gravidade do quadro clínico é variável, podendo cursar com icterícia, como a paciente falou, por conta da hemólise, e litíase biliar, além do acometimento hepático. Mas e aí, que exames a gente pede agora para esclarecer esse caso? Fragilidade osmótica. Fragilidade osmótica é um bom exame, só que tu sabia que ele não é mais padrão ouro? Eu sabia, mas eu fiquei com muita dúvida nisso, na verdade, porque assim, a professora falou tinha no slide dela, aí no livro falava que não era padrão ouro. Mas aí quando foi fazer o caso clínico disso aí, ela falou, o primeiro exame que eu peço é o de fragilidade osmótica, que é o mais disponível de todos, não sei o quê. Pois é, na resposta marca fragilidade osmótica, mas assim, se disser, tipo, se vier uma alternativa dizendo fragilidade osmótica é o padrão ouro, não é, mas tipo, pelo menos nas questões que eu faço estudando para residência, sempre a resposta é fragilidade osmótica. Inclusive, eu fiquei chocada quando eu vi que não era mais padrão ouro. Mas aí tem outros exames que ajudam a gente a pensar também, né? Como o VCM e o CHCM, que quando ele está elevado, ele fala a favor da concentração de hemoglobina que ocorre dentro das hemácias esféricas. Além disso, tem a microcitose e a avaliação da lâmina com presença de esferócitos. Também são achados característicos. A gente também pode fazer outros testes de hemólise, como a aptoglobina, que vai estar reduzida. Esse é muito bom, esse marcador. E o DHL aumentado.
E uma citometria de fluxo também pode ser realizada para avaliar essa fragilidade das hemácias. E a conduta, a partir de agora, o que a gente vai fazer com essa mulher com esferocitose? Ô, Fernanda, só uma dúvida nessa parte aí dos exames. Eu tenho que especificar, tipo, VCM e CHCM? Eu não posso falar, tipo, o hemograma todo? Acho que é sempre bom colocar esses dois, tipo, porque o hemograma é muito vago. Assim, a gente sabe que vai ter, mas vai que ele acha que você tá querendo enrolar ele. Tipo, Tá bom. Uhum. em qualquer prova que você for fazer, assim, tipo, numa prova de residência também, sempre coloca bem direto as coisas. Tá. No caso, você falou pra gente pedir VCM e CHCM, né? Foi isso. Tá. E o teste de hemólise, citometria de fluxo e a fragilidade osmótica. Bota tudo. Tudo que puder botar, bota. Quanto mais melhor, né? Mais completo. E a conduta que a gente vai ter com essa paciente? Qual vai ser? Foi mal, mostrei no. Alguém? Gente, pode botar no chat. Eu tô Folato. Tem que repor folato. Verdade, né? Tem que repor folato e fazer transfusões sanguíneas quando ela estiver em crise para poder controlar. Mas o tratamento que cura é a esplenectomia, porque depois que tira o baço, o tempo de vida dos esferócitos já não será tão pequeno, o que vai melhorar bastante os sintomas de anemia. Só que, né, como é uma doença hereditária, a gente sabe que tirar o baço não vai impedir a transmissão da doença. Então, sempre tem que avisar para o paciente que tem risco dos seus descendentes terem a esferocitose hereditária. Alguma dúvida, gente? Não, show de bola. Show. Vamos para o próximo, que hoje tem muitas questões, como vocês já viram. Uma paciente de 16 anos de idade procura o PS com um quadro de hemiparesia direita e desvio de rima labial do mesmo lado com início a 4 horas. Ou seja, pânico, AVC, né? Então, na cara do AVC, a pessoa já fica desesperada. Ela refere episódio semelhante 4 anos antes. Relato de anemia desde o primeiro ano de vida, sem melhora com o uso de medicamentos à base de sais de ferro. Ou seja, não é anemia ferropriva, né? Porque ela tomou o sais de ferro e não resolveu. E também, desde o primeiro ano de vida, sabemos que é uma coisa que vem desde a infância. Informa ingesta normal de ferro, sem sangramentos. Relata urina escura e fezes de coloração normal. Relata que sempre teve facilidades para contrair amidalites, ou seja, repetição das infecções. Nega contato com substâncias mielotóxicas. Tchau, aplásica de novo. Informa dores ósseas periódicas. Essas dores ósseas, né, são muito indicativas. Refere episódios de icterícia diagnosticados na ocasião como hepatite. Tá. Afirma casos semelhantes na família. Beleza, temos um componente familiar aqui. Ao exame físico, apresenta conjuntivas hipocoradas 3 cruzes em 4, ictéricas 1 cruz em 4. Não palpamos visceromegalias. E força muscular grau 3 em dimídio D, com desvio de comissura labial ipsilateral e sensibilidade preservada. Aos exames, hematimetria 2,7 milhões, hematócrito 25%, hemoglobina 8,3, leucometria 15 mil, neutrófilos 70, eosinófilos 2, linfócitos 20 e monócitos 8%. E aí, o que é que a gente vai suspeitar nessa mulher? Alguém? Falciforme. Isso, muito bem. Por que a gente vai pensar na falciforme? Primeiro, como a gente viu, que ela não tinha sangramento, não tinha problema alimentar, a gente já podia, e fez aquele tratamento, né, desde a infância com ferro e não resolveu, a gente já tira a anemia carencial, né? Acho que depois disso também não tem dados clínicos para a plástica, porque como a gente viu, ela não tem nenhum fator de risco. Além disso, a anemia falciforme é a mais comumente associada com doença cerebrovascular, tipo AVC, que a gente viu. Provável causa de alguns sintomas relatados, como hemiparesia, desvio da rima labial e força muscular grau 3. Além disso, outros sintomas são favoráveis a essa patologia, como a urina escura e as dores ósseas periódicas. Na anemia falciforme, há sim a produção de hemoglobina normal, que é a hemoglobina S, em decorrência da troca do ácido glutâmico por valina, causando alteração genética congênita, e com isso a hemácia fica com forma de foice, muito bonitinha, né? Essa hemácia em forma de foice. E lembra que sempre tem, mesmo que você não tenha anemia falciforme, você passa o traço falciforme, né? Que não é doença, mas que se você juntar com outra pessoa que tem um traço falciforme, pode ter anemia falciforme. Os sintomas mais característicos eles vão ocorrer por conta do aumento da viscosidade do sangue, né? E isso pode formar trombos em diversas áreas do corpo, comprometendo o aporte sanguíneo. São aquelas nossas crises vaso-oclusivas, bem conhecidas na anemia falciforme.
E aí, gente, quais são os exames que a gente vai pedir para essa mulher? Para saber o que ela tem mesmo. Ninguém? Gente? Esfregaço de sangue periférico. Isso. Ó, esfregaço de sangue periférico e a eletroforese da hemoglobina. Porque quando a gente faz o esfregaço, a gente vai poder ver os depranócitos, que são as hemácias informes. E na eletroforese de hemoglobina, a gente vai poder avaliar se há a hemoglobina diferenciada, a HbS. A avaliação genética também é importante para saber, né, se quem foi que passou o traço falciforme e tudo, e poder conhecer o resto da família direitinho, o risco de transmissão, tudo. Não convém nesse caso, até porque a mulher já está velha, já tem 16 anos. Mas quando é bebê, a gente já está para identificar pelo teste do pezinho a presença de anemia falciforme. E o tratamento, o que é que a gente vai fazer com ela? Então, já que todo mundo disse, eu escutei aqui, a gente vai fazer antibiótico terapia de largo espectro, porque ela está numa crise, né? Quando está na infecção. Além disso, em caso de crise vaso-oclusiva, podem ser usados analgésicos e hidratação para o controle da dor. É muito importante que esses pacientes estejam com a imunização em dia, tanto pneumococo, quanto meningococo, quanto influenza. Além disso, ela pode usar a hidroxiureia para melhorar a qualidade de vida do paciente e melhorar a produção da hemoglobina fetal. Contudo, o tratamento curativo é o transplante de células-tronco, mas ele fica reservado apenas para pacientes com complicações da doença mais severas. Alguma dúvida, gente, nesse caso? Que complicações são essas? Maria? Oi? Então, ele pode ficar tendo síndromes vaso-oclusivas com muita frequência. E essas síndromes são muito ruins para o paciente, sabe? Também tem a síndrome mão-pé, tem várias neutropenia. Eles têm vários tipos. Por exemplo, um paciente com anemia falciforme, se ele tiver uma febre, você já leva correndo para o hospital. Porque vai ter que fazer todo o protocolo de tratamento de quem tem anemia falciforme. É bem pesado mesmo. Qualquer quadro mais complicadinho, a gente já pode considerar ele como candidato a transplante. Isso. Ah, Inclusive, muitas vezes ele vai precisar fazer transfusão recorrente para manter o tratamento, tudo. Certo? Beleza, obrigada. Nada. Ô, Fernando, Certo? Oi. a gente dá antibiótico de largo espectro para prevenir uma infecção, porque, tipo assim, a queixa principal do paciente é o AVC, né? Não era, tipo, uma infecção. É, mas tipo assim, normalmente quando ele tá com um quadro de febre já começa o antibiótico. Porque para prevenir, se mesmo que não for infecção, tipo, seja uma virose normal, vai que era, né? Melhor garantir, tipo, juro. É uma das coisas que a gente mais vê quando tá estudando para resistência, é isso. Tipo, o tratamento de uma pessoa com anemia falciforme, com febre, você já dá o antibiótico. Tá bom. E normalmente ainda interna, viu? É muito raro não ficar internado. Tem que estar muito bem para não internar. Bem, vamos para o caso número 5. Uma paciente de 41 anos, ou seja, mais velhinha, né? Referindo cansaço acentuado após esforço discreto de espinéia de esforços, tontura e sonolência diurna, iniciados há 15 dias, de caráter progressivo. Informa ciclo menstruais regular com fluxo normal, ingesta normal de febre, ou seja, não está perdendo sangue na menstruação. Nega melena, icterícia e equimose. Relata urina escura há 5 dias. Nega o uso de medicamentos e contato com substâncias mielotóxicas. Afirma queda de cabelo e artralgias. A gente pensa que queda de cabelo é reumato, né? Que ela tem algum componente aí. Nome, gente, faltar a palavra. Autoimune? Autoimune. Isso. Nega antecedentes anêmicos e casos semelhantes à família. Beleza, está dizendo que não tem ninguém que não tem histórico familiar. Ao exame físico, conjuntivas hipocoradas, 3 cruzes em 4, icterícia, 1 cruz em 4, espaço de Traube ocupado, vulgo esplenomegalia, né? Assim, tá grande. Não palpamos visceromegalias, presença de equimoses e petequias em membros inferiores. Os exames revelam hematimetria 2,8, hematócrito 24, hemoglobina 8, reticulócito 6, leucometria 6.000, neutrófilos 60%, eosinófilos 4%, linfócitos 30, monócitos 6, ferro sérico 74.
Capacidade local total de ligação da transferina, 244. E aí, qual é a hipótese da vez? Arrai. Isso, muito bem. A nossa hipótese é o Arrai. Por quê? Porque tem uma anemia, hemoglobina 8, e também ela é hiperproliferativa. Porque a gente está vendo a reticulocitose. E as principais causas desse tipo de anemia são anemia falciforme, talassemia, Arrai e hemoglobina paroxística noturna. Beleza, só que essa paciente já é meio velhinha, tem 41 anos. Isso já fala desfavoravelmente a anemia falciforme e a talassemia, já que, tipo, ela teria um quadro muito mais florido desde a infância, não é possível. A mulher chegou aos 41 anos com anemia falciforme, não teve uma crise, estava bem demais, né? Então, além disso, é um caso muito agudo, que ele vai ter dispneia, tontura, sonolência a 15 dias. Nos quadros mais agudos, a gente já vai pensando em RAI e HPN. Só que a RAI é muito mais frequente, causando bastante com o quadro da paciente, que tem urina escura, icterícia, o que indicaria hemólise, queda de cabelo e artralgia, que indica autoimune. E, para finalizar, em 10% do caso, ela pode ter trombocitopenia imune, o que justificaria petequias equimoses em membros inferiores. Essa junção Arrai com trombocitopenia imune é a famosa síndrome de Ivans. Famosa, eu não achava ela muito famosa, não. Mas eu tive uma paciente no HU com síndrome de Ivans. Era uma bebê, gente, a bichinha. Era muito fofa. Ela tinha 7 meses. 7 meses, ela passou 4 lá no HU, para tentando fechar o diagnóstico dela. Porque é um diagnóstico assim, não é tão fácil, ainda mais na infância, né? Como a gente tá vendo. E realmente, tipo, o tratamento dela, o acompanhamento dela era todo dia ficar vendo se ela tinha petequias, todo dia ver se tinha surgido alguma púrpura, equimose. Gente, a bichinha, ela morava tanto no HU que ela tava naquela época de começar a comer e ela não queria comer porque achava que era remédio. Ah, mas era muito fofo. Eu amo a minha bebezinha. E ela também, ela vai precisar fazer o tratamento mais grave assim. Daqui a pouco a gente fala sobre o tratamento da Eloá. De Eloá e da paciente que a gente tá fazendo na questão. Mas não, é porque é um caso muito raro, eu fiquei muito empolgada quando eu vi. Tipo, o staff falou que ele só tinha visto um na vida dele todo dia. Eu fiquei, nossa, já vi um aqui, que tudo. Enfim, desculpa, tá devagar. Quais exames que a gente vai solicitar para esclarecer o caso? A gente vai fazer o cumbi direto, DHL, bilirrubina indireta, aptoglobina, plaquetometria e tempo de sangramento. O DHL, a bilirrubina indireta e a aptoglobina seriam indicativos de hemólise. Como o paciente tem sinais de deficiência da hemostasia primária, como a petequia, a equimose, a gente sempre pede tempo de sangramento e a plaquetometria. Inclusive, a minha bebê Loa, ela chegou até 1000 plaquetas. Foi um caos na época. A gente teve que botar ela na UTI, a bichinha. O exame principal que tem que pedir sempre para ficar acompanhando é o cumbi direto. Porque se ele for positivo, já dá para a gente fechar em Arrai. Se ele for negativo, aí a gente começa a investigar a hemoglobina paroxística noturna. E aí, qual é a conduta frente a essa paciente, gente? Glicocorticoide. Isso mesmo. E a gente vai fazer corticoide, prednisona e ácido fólico. E o principal diagnóstico diferencial é a HPN, que a gente vai fazer através do cumbi direto. Certo? Alguma dúvida? Sim, minha paciente, ela já estava, gente, a bichinha tinha hipertensão. Isso leva com 7 meses. Ela estava com a face com xigoide toda. Aí já estavam entrando no influximab, rituximab, um desses mabs, assim, porque ela já tinha, tipo, ela já não estava se dando mais com ácido fólico e prednisona, de tão grave que era a bichinha de Eloá. Alguma dúvida? Não. Show, vamos pro próximo. Uma paciente de 16 anos de idade com relato de anemia desde o primeiro ano de vida, sem melhora com o uso de medicamentos à base de sais de ferro, tira anemia ferropriva, informa ingesta normal de ferro, nega o sangramento. Relata urina escura e fezes com coloração normal. Relata que sempre teve facilidade para contrair amidalase. Nega contato com substâncias mielotóxicas. Informa dores ósseas periódicas. De novo, as dores ósseas, né, gente? Que coincidência. Refere episódios de icterícia diagnosticadas na ocasião como hepatite. Afirma casos semelhantes na família ao exame físico, conjuntivas hipocoradas, 3 cruzes em 4, ictéricas, 1 cruz em 4.
hematimetria 2,7, hematócrito 25, hemoglobina 8,3, leucometria 15.000, 3 neutrófilos 70, eosinófilos 2, linfócitos 20, imunócitos 8. Qual a hipótese diagnóstica? Gente? Eu pensei em esferocitose hereditária de novo. Qual? Falciforme. Alguma... Esse mês faz fome. Então tá. Tipo assim, poderia a gente pensar em alguma hereditária, como a esferocitose, mas uma coisa que eu sempre levo na vida é dores ósseas periódicas. Eu vejo essas dores ósseas e me vem à cabeça falciforme. Não consigo Beleza. isso. Aí, vamos lá. Principal hipótese, anemia falciforme. Note que nesse caso, diferentemente do caso 5, é algo que a pessoa tem desde o início da vida. Assim, como temos uma anemia com sinais de hemólise, a gente tem que pensar primeiro ou nas talassemias ou na anemia falciforme, porque na outra vem mais tardiamente. Bem, aqui eu pensei mais na falciforme do que na talassemia. Por quê? Porque tem infecções recorrentes, tem dores ósseas e tem ausência de visceromegalias. Além disso, é importante calcular o VCM e o CHCM. Com isso, a gente vai ter uma anemia normo-normo. E a talassemia é uma anemia hipo-micro, que a gente faz até diagnóstico com a anemia ferropriva, lembra? E vendo pelo RDW. E aí, hein, como é que a gente vai diagnosticar? Ter certeza do diagnóstico. Você já tem spoiler da questão anterior. Assim, duas anteriores. Eletroforese. Esfregaço e eletroforese. Isso, gente. Aí também a gente vai pedir hemograma com hematoscopia, aptoglobina, reticulócito, DHL e bilirrubina direta para ver as provas normais, né? E mais importante, a eletroforese. Na hematoscopia, a gente vai poder encontrar as hemácias em foice e os corpúsculos, de Hall e Jones. A hemoglobina, reticulócito, DHL e bilirrubina direta vão indicar hemólise. A eletroforese de hemoglobina é o principal exame, porque ele vai permitir que a gente diferencie a falciforme da talassemia. E também vai poder classificar a gravidade da anemia falciforme, determinando a quantidade de hemoglobina S e, portanto, auxiliando no planejamento do tratamento. E o tratamento, né, eu não vou perguntar de novo para vocês, que vocês já me responderam ainda agora. Qual era? É o uso contínuo de ácido fólico, já que, com a hemólise, há uma grande necessidade do nutriente para a formação de hemácias e hemoglobina. Além disso, a gente vai ter que rastrear bastante esse paciente, porque ele tem muito risco de ter complicações. E quais são os exames que a gente vai fazer? Ultrassom de abdômen anual, ultrassom de Doppler transcraniano, porque ele tem muito AVC. Quando é criança é hemorrágico, quando é adulto é isso. Também tem que fazer exame oftalmológico, ecocardiograma, densitometria óssea e sempre a vacinação, com pneumococo, HIV, HBV e influenza. A hidroxiureia a gente faz quando a paciente tem as crises ósseas periódicas. Normalmente, na prova, a gente tem que perguntar se tem mais de 3 crises áusticas. No caso, não tinha no caso clínico, mas a gente vai supor que tinha e passar a hidroxiureia. E é isso, gente. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Show! Agora, quem vai apresentar é meu best, Caio. Tu quer que eu continue com os slides ou tu fica, amigo? Pode continuar, aí tu vai passando. Show! Vou desligar aqui meu áudio. Pronto. Pode passar aí para a próxima. Só lembrando, pessoal, a hidroxiureia, naquele outro caso que teve uma paciente que teve, por exemplo, um AVC, uma história já de um evento como esse já é indicação de hidroxiureia. Não precisa nem ter mais de um. Já pode entrar com hidroxiureia para um paciente que faz isso, faz síndrome torácica aguda também. Aí já pode entrar direto. Então, vamos lá, né? Para a minha parte. Primeira questão aí. Menina de 4 anos. Tranquilo, Anny, pode ir. Menina de 4 anos, nascida no Paraná, é levada ao pronto atendimento por apresentar fraqueza e palidez há 5 dias, nega febre ou outras queixas, nega história de icterícia neonatal, boa, assim, ela aparentemente não tem nenhuma queixa lá do início de vida, e também não tem uma história familiar de anemia. Isso é importante para a gente, né? Para descartar as anemias congênitas. Triagem neonatal para hemoglobinopatias FA, isso quer dizer que ela tem um predomínio de hemoglobina fetal, né, no teste do pezinho, e hemoglobina A, que são as hemoglobinas normais. Então, tranquilo, tá tudo ok aqui para essa paciente
triagem dela. Então, excluiu a anemia falciforme, que é a principal hemoglobinopatia pesquisada no teste do pezinho. Ao exame físico, palidez 2 cruzes em 4, icterícia 2 cruzes em 4, afebril, ausculta pulmonar normal, taquicardia, abdômen flácido, fígado não palpável, baço palpável 5 centímetros abaixo do rebordo costal esquerdo, solicitado hemograma, que evidenciou uma hemoglobina de 7,1, um hematócrito de 21, VCM de 82 e um HCM de 28. Os leucócitos eram de 6.500, com contagem diferencial normal, né? Ele não trouxe, mas ele disse para a gente que está normal. Plaquetas de 260 mil e reticulócitos de 10,5%. Qual é a nossa hipótese diagnóstica? O que é que vocês pensariam para essa criança de 4 anos? Alguém tem outra sugestão ou todo mundo concorda com a Rai? Eu concordo nem discordo. Mas é a Rai, essa questão, ela realmente é a Rai. E por que a gente pensaria em a Rai? Volta aí, Fernando, só para a gente trabalhar em cima dos dados lá. Pronto. A gente já consegue descartar as anemias, né, quando ela diz que é uma paciente que não tem história de icterícia neonatal e nem história familiar de anemia. Então, basicamente, os defeitos de hemoglobinas e os defeitos da membrana celular a gente exclui quase tudinho, porque são anemias que vão se manifestar desde o início da vida dessa criança, apesar que 4 anos, né, é bem cedo, mas a gente não tem essa história familiar e ela só começou a apresentar em tese agora. Então, a gente excluiria serostose, tá passando um caminhão aqui, sei lá, exclui serostose hereditária, exclui anemia falciforme, exclui talassemia, exclui um bocado de anemias. E aqui, como a gente vê, a gente tem uma anemia pelo resultado do hemograma, né? A gente vai ter uma anemia normonorme, que é comum nas anemias hemolíticas, né? Não é nem porque é agudo, é porque nas anemias hemolíticas, geralmente, como a gente não tem, digamos, um defeito na produção da hemoglobina, nem da divisão celular, a gente não vai ter alteração de tamanho. O que está acontecendo aqui, por exemplo, na RAI, é destruição das hemácias depois que elas já foram liberadas. A minha medula, ela consegue produzir hemácias saudáveis tranquilamente. Então, eu não vou ter alteração de tamanho, nem vou ter alteração de saturação de hemoglobina na célula. A menos que, realmente, se essa paciente ela evolui sem acompanhamento nenhum, sem fazer reposição de ácido fólico, ela pode até evoluir para fazer uma anemia, digamos, megaloblástica sobressaindo nessa anemia hemolítica, porque está faltando folato. Mas, geralmente, não. Geralmente, as anemias hemolíticas vão ser sempre normonorme, tá? Elas vão ser sempre normonorme. Quando você tiver alguma anemia que mudou o tamanho da hemácia ou mudou a concentração da hemoglobina, aí você tem que pensar naquelas anemias que tem ou um problema na duplicação do DNA, como são nas anemias megaloblásticas, ou então que tem um déficit na produção de hemoglobina, que são justamente esses fatores que fazem alterar o tamanho da célula e a concentração de hemoglobina dentro dela. Então, beleza. Pode passar, Fernando. Aí, beleza. Nossa principal hipótese diagnóstica é anemia hemolítica autoimune e as respostas estão tudo aqui, né? A outra pergunta é, qual exame poderia confirmar essa hipótese? Aí, o teste de Cumbres direto positivo. Qual é, assim, que vocês lembram, o principal diagnóstico diferencial de uma anemia hemolítica autoimune? Que a gente tem que fazer sempre a anemia hemolítica autoimune, a gente tem que pensar nela quando vê alguma certa característica no esfregar sanguíneo. Como é que é? Sabe? Perdão? Qual foi Por essa exemplo, pergunta? tem uma anemia cujo principal diagnóstico diferencial é a RAI. Vocês lembram qual é? Não, ninguém sabe não, cara. Pode falar aí.
é a esferocitose hereditária, porque às vezes o paciente ele chega com hemoglobina, com a anemia hemolítica autoimune, esfregaço e é cheio de esferócito, né? Na anemia hemolítica autoimune, é cheio de esferócito também. Aí é importante fazer esse diagnóstico diferencial, esferocitose com anemia hemolítica autoimune. E o teste Cumbis direto já resolve isso pra gente, tá? E a letra C, que é comum, né, essa questão, é citar os exames que são solicitados para avaliar a hemólise, né? São os exames laboratoriais de evidências de hemólise, que vai ser justamente o aumento de reticulócitos, porque na anemia hemolítica a gente não tem problema na produção das hemácias, então a gente vai ter reticulócitos aumentados, porque a medula vai estar funcionando e vai estar querendo dar conta daquilo que está faltando. O aumento do DHL, que é justamente decorrente da hemólise, vai ter a liberação dessa enzima na circulação. O aumento da bilirrubina indireta pelo metabolismo do M, né, lá da hemácia, e a diminuição da aptoglobina, que é justamente a proteína que carreia a hemoglobina no sangue. Então, como vai ter muita hemoglobina para ela carrear, ela vai ser saturada, né, ela vai ficar ocupada carreando e não vai ser detectada no exame. Então, isso aí é o perfil de exame de paciente que tem hemólise. Fala, Henrique. Ô, Caio, a esferocitose, que nem a RAI, é do mesmo jeito, assim, a anemia, normo, desse jeito? Pronto, aí que tá. Na esferocitose, a gente tem uma anemia microcítica e hipercrômica, geralmente, né? Porque a gente vai ter uma hemácia muito pequena com concentrado de hemoglobina grande, porque justamente o volume dela diminuiu. É outra característica que pode lhe ajudar a diferenciar. E o RDW vai estar aumentado, né, também? Também vai ter aumentado, porque é uma anemia hemolítica e a medula, como ela continua funcionando com tudo, ela vai tentar compensar. Toda anemia hemolítica, tendo uma medula saudável, ela vai tentar compensar e aí o RDW aumenta. Ah, então nas duas vai estar aumentado o RDW, tanto na esferocitose quanto na RAI. Certo. Pode ter, porque como eu tenho uma liberação de reticulócito, né, na corrente sanguínea, aí o reticulócito ele é maior que o hemácia normal. Aí pode alterar o RDW por causa disso também, entendeu? Né, a variação do tamanho. Pronto. Pode passar, Fernanda, para a próxima questão. Vamos lá. Paciente de 15 anos, sexo masculino, há 2 meses iniciou um quadro de astenia e palidez progressiva. E aí abaixo a gente tem o resultado dos exames atuais dele. Hemoglobina de 5,6, com um VCM de 108, leucócitos de 2.700, com 900 neutrófilos, plaquetas de 20.000. Exato, uma pancitopenia. Esse paciente está pancitopênico. Após investigação, foi dado diagnóstico de anemia aplásica. Né? Ele já deu aqui para a gente. A questão só quer saber a prescrição de hemoterapia de suporte para esse paciente. Só quer saber a terapia de transfusão para ele. Quanto que a gente vai dar de tanta coisa e quanto que a gente vai dar da outra coisa. Se vocês fossem transfundir hemácia para esse paciente, vocês fariam como? Eu colocaria 3. 3, pronto. 2 a 3 tá bom. Deixando a hemoglobina desse paciente aí em torno de 8, não precisa aumentar mais que isso, não. É porque na própria questão, ele não fala tanto os sintomas, né? Ele só fala uma astenia e palidez progressiva. Porque geralmente não existe, como eu falei na última monitoria, um valor específico para você transfundir na hemoglobina, né? Não tem um valor mínimo. Chegou aqui, tem que transfundir. Não. Você vai pelo quadro clínico. E um paciente com 5,6, geralmente, ele vai estar sentindo alguma coisa mesmo. Geralmente, abaixo de 7, adolescentes e adultos, eles já começam a apresentar sintomas bem característicos que, digamos que, justificassem a nossa transfusão. Mas, beleza, de 2 a 3, eu acho que é essa a resposta. No máximo, 3 concentrados de hemácia, porque a cada concentrado, a gente aumenta 1 ponto da hemoglobina lá, né? Um ponto da concentração da hemoglobina. Então, 3 ele ficaria com 8,6. Tá bom aí, não precisa subir mais que isso, não. Tá? E mais o que vocês transfundiriam? Antes dessa parte, cara, eu queria só tirar uma dúvida. Tem que fazer algum processo especial?
Tipo, filtrar, fenotipar alguma coisa? Não, em tese não. Aqui para esse paciente, primeiramente não, né? Aqui eu não tenho nenhuma história de nenhuma reação ou outra que ele tenha tido. O que a gente pode pensar muitas vezes é se esse paciente for precisar de muitas transfusões. Aí ele tem que fazer acho que tanto filtrada quanto lavada, né? Que aí a gente tira os leucócitos e tira as proteínas também, que é para ele não se sensibilizar para próximas doações. Acho que é isso, mas para esse aqui não precisa se preocupar com isso não, tá? Certo, obrigada. E mais o que vocês transfundiriam para ele? Acho que mais nada, não. Mais nada? E se precisasse transfundir plaqueta? 5 unidades. Pronto, 5 unidades. É porque eu acho que... Passa aí, Fernanda, rapidinho. Só para eu ver. Oi, Fernanda. Acho que travou, tá? Mas, ô, Caio, eu fiquei em dúvida nessa parte porque a professora Helena falou pra gente que quando tá acima de 20 mil, sem muitos sintomas graves assim, a gente não precisa Não, isso não, tá corretíssimo. É porque na questão mesmo, é porque ele muda. É porque se ela conseguisse passar, na verdade, a questão era para ser 10 mil. Né? Acho que abaixo de 10 mil para baixo, acho que já faz, né? Independente de sangramento. Isso. Fernanda, tu consegue passar, por favor? Consigo. Só um segundo. A internet tinha caído aqui, tava em pânico. Foi. Pronto, olha aí. Tá vendo que mudou lá no enunciado, ó, as plaquetas para 10 mil, era isso, estava trocado. Mas, enfim, é isso mesmo que vocês estão sabendo. É uma plaqueta para uma bolsa de concentrado de plaquetas para cada 10 quilos e pensar no concentrado de hemácias na seguinte proporção, né? Uma para subir 1 a 1,5 pontos de hemoglobina. Geralmente sobe 1 ponto, né? Então, fazer no máximo 2 a 3 para esse paciente. Como ele vai precisar fazer muito, eu não preciso, mais uma vez aqui, boa, eu acho que poderia fazer o granuloquine para ele também. Se esse paciente, principalmente, ele começar a fazer sintomas de neutropenia febril, essas coisas, sabe? Geralmente, eu acho que vem indicado assim, esse paciente, com certeza, ele vai iniciar o tratamento, né, para anemia aplásica, que é com a ciclosporina A e a globulina antimocítica que ele vai começar. O granuloquine é um fator de crescimento de granulócitos. Ele serve para que o organismo ele comece a produzir mais neutrófilos, né? Isso, ele é um estimulador de colônias específico para que o corpo comece a produzir mais neutrófilos. Tá certo? Isso que ele falou aí do granuloquine. Alguma dúvida em relação a essa parte de transfusão? Pronto, então vamos para a próxima. Questãozinha de marcar. Paciente de 20 anos precisou realizar hemoterapia e durante o procedimento teve prurido, urticária e o aparecimento de placas eritematosas. Qual é a conduta apropriada para a gente nesse caso? O que é que vocês fariam? Peraí, deixa eu ver se alguém falou aqui. Dá o antihistamínico? Sim, mas aí, a gente dá o antihistamínico e troca a bolsa, porque a gente tem a opção a letra E ali, suspender transfusão, fazer os histamínicos, trocar por bolsa lavada, ou a gente suspende a transfusão e faz o uso de antihistamínico, letra D ou letra E. Tá, bora pro par. Letra E. Não? Também? Isso, a gente tem que parar a transfusão. Primeira coisa, suspender a transfusão, que é para avaliar, tá? Sempre que o paciente tiver alguma reação, exatamente, é esse o meu questionamento. A gente realmente precisa trocar a bolsa nesse caso? Qual é o tipo de reação transfusional que a gente está tendo aqui?
Alergia. Isso, é alérgica. A gente está tendo a reação alérgica, né, para esse paciente. Para esse paciente, então, a gente suspende a transfusão, porque mediante qualquer tipo de reação, a primeira coisa que a gente faz é suspender a transfusão, mas a gente não precisa trocar a bolsa lavada, tá? A gente não precisa trocar por bolsa lavada ou bolsa filtrada. Para esse paciente, a gente pode fazer apenas o uso de antihistamínico, porque não foi uma reação grave, não foi uma reação choque anafilático, não foi nada parecido. A gente pode, inclusive, após o antihistamínico, creio eu, utilizar a mesma bolsa ainda, tá? Não precisa, porque não foi uma resposta alérgica grave nesse paciente, tá certo? No caso, ficaria errado colocar corticoide também. É porque, digamos que a fisiopatologia, né, o prurido e a urticária, elas são mediadas por histamina, tá? Então, eu acho que o corticoide, ele meio que não entra. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Ver se O ele Luiz, ele tinha dado essa aula e ele falou que ele faz para evitar alguma reação que, porventura, seria bifásica. Tipo, eu não sei se vocês lembram disso, a galera que viu a aula. Foi com essa reação, eu não lembro. Ele disse que a gente antihistamínico porque tinha uma ação mais aguda e o corticoide demorava a agir. Aí a gente dava corticoide para evitar que ele volte a ter essa reação, já que o sangue ainda está dentro dele e vai causar alergia. Pronto, tá, entendi. Pronto, eu acho que, então, como o professor falou, a gente segue pelo que ele disse, né? Mas, por exemplo, para mim, foi na discussão, para mim, eu não tive uma aula disso, foi uma discussão com o Fabinho, e aí ele falou mais do uso de antihistamínico mesmo, porque até por causa da fisiopatologia do próprio quadro, né? Exato, siga a voz da experiência, que Luiz, ele é onco, ele deve acompanhar muito essa parte de oncoemato também, então ele deve manjar muito, né? Então, o que diferenciaria aqui entre D e E é porque não precisa trocar a bolsa, tá? Beleza. Beleza? Eu acho que aqui tanto não entra o corticoide, porque a professora que deu essa aula, né, ela usava também, tipo, ela falou mais sobre o uso do antihistamínico. Então, vamos lá, número 4. Mais uma questãozinha. Paciente de 50 anos, sexo feminino, com história de hipotireoidismo, estava em acompanhamento no serviço de gastroenterologia devido à gastrite. Durante a avaliação, foi percebida uma anemia e a paciente foi encaminhada ao serviço de hematologia. Em termos epidemiológicos, qual o tipo de anemia mais provável nesse caso? O que vocês acham? Ferropriva. Megaloblaste. Quem acha que é ferropriva? Por que seria a ferropriva? Por que você pensou em ferropriva? Porque falou epidemiológico e ainda é mais comum, independente do quadro. Tá. Sabe? Entendi. E quem votou em megaloblástica? Por que a megaloblástica? Porque eu pensei na epidemiologia de um paciente com gastrite. Pronto. A ferropriva poderia ser, às vezes a gente tem a anemia ferropriva associada à gastrite por H. pylori, tá? É comum, às vezes, a gente tem um paciente com ferropriva por H. pylori. Poderia ser pensado. Mas aqui, ó, se vocês pegarem, nunca na prova, nunca no caso clínico, isso tanto para as provas de agente na universidade, quanto para a residência, nunca uma informação é dada por acaso. Nunca informação é dada por acaso. Então, essa história de hipotireoidismo, ela tem que ser usada para a resposta. Se essa paciente ela tem um hipotireoidismo, epidemiologicamente, é muito provável que seja um hipotireoidismo por alguma doença autoimune, né? Vocês estão já pagaram, inclusive, endócrino. E então, para essa paciente que tem esse hipotireoidismo e tem uma gastrite em investigação, a gastrite que a gente pensa dela é uma gastrite atrófica, que também é uma gastrite autoimune, tá? E nesse tipo de gastrite, que é a gastrite atrófica autoimune, a gente tem a destruição das células parietais
Então, a gente não tem a liberação de fator intrínseco. E aí, a gente não absorve vitamina B12, tá? Então, por isso, em termos epidemiológicos, da paciente, com a história que ela tem de hipotireoidismo e associada a essa gastrite, a gente pensa, para ela, epidemiologicamente, desse caso, em anemia perniciosa, que é uma anemia megaloblástica associada a uma gastrite atrófica, tá? Por isso que a principal hipótese seria anemia perniciosa, né? Além de ter relação com acometimento gastrointestinal e distúrbios da autoimunidade, como o hipotireoidismo, exatamente. Então, essa informação é muito importante. Sempre que tiver uma informação no enunciado, eu acho que raramente vai ser para confundir, sabe? Geralmente, aquela informação ela é útil para ser usada no caso clínico, ela não está ali por acaso, que era o caso do hipotireoidismo dessa paciente. E os 5 exames que você solicitaria para confirmar essa hipótese. E aí vocês poderiam solicitar diversos outros que não tivessem aqui, né? Poderia solicitar o próprio hemograma com o esfregaço lá, para ver as hemácias, o tamanho. Vocês iriam ver neutrófilos hipersegmentados e tal, que é comum da anemia megaloblástica, né? E aí, 5 exames, e aqui eu coloquei a dosagem de vitamina B12, dosagem de ácido fólico, para fazer, né? Vai que esse paciente tem a deficiência dos dois, não sei. Aí, dosagem do anticorpo anticélula parietal, dosagem do anticorpo antifator intrínseco e dosagem de gastrite. Esses 3 últimos aqui, pensando justamente na gastrite atrófica. Você poderia botar aqui também uma endoscopia digestiva alta com biópsia, que é o padrão ouro para gastrite atrófica. Você poderia botar isso também para investigar, entendeu? Aqui estão os 5 exemplos que poderiam ser solicitados, mas se vocês na hora pensarem em outros, também está valendo. Tá? Ficou alguma dúvida nessa questão? Não, não. Bom. Pronto, beleza. Vamos passar para a próxima. Uma questãozinha mais uma de marcar, aí agora com o esfregaço, tá? Marque a alternativa que relaciona corretamente o caso clínico com esfregaço de sangue periférico. Fernanda, passa para o próximo, porque no próximo dá para ver isso, dá para ver as opções e o caso clínico. Então, vamos lá. Vamos ler a letra A, vamos tentar trabalhar letra A, cada um devagarzinho. Vamos ler o caso aqui primeiro. Paciente de 40 anos com história de metrorragia acompanhada de fadiga, dispneia e palidez cutânea. Essa paciente, letra A, ela vai ter que anemia? Ferropriva. Ferropriva, tá, beleza. Letra A é uma anemia ferropriva. Letra B, criança de 9 anos levada ao hospital após apresentar quadro de dor torácica. E aí, o que é que vocês pensariam? Falciforme, pode ser uma anemia falciforme aqui, né? Uma síndrome torácica aguda aqui, desse paciente, ele não entrou em muito detalhe, mas pelos assuntos que a gente tem, é a mais provável que seja anemia falciforme. E a letra C, um adolescente de 13 anos que apresenta fraqueza e palidez há 5 dias. Esse aí só Deus sabe. Esse daqui exatamente, só Deus sabe, não dá para saber nada do que ele tem aqui. Então, vamos lá para as nossas opções para marcar. Letra A. O caso clínico A, relaciona-se com a lâmina 1 e trata-se de CIVD. Não, né? O caso 1 é anemia ferropriva. Então, letra A não é CIVD, nada a ver. Letra B. O caso clínico B relaciona-se com a lâmina 2. O caso clínico B relaciona-se com a lâmina tipo 2 e trata-se de uma anemia falciforme. A B a gente disse que era falciforme, e a lâmina tipo 2 a gente tem as hemácias em alvo, né, que denota aqui uma certa deficiência de hemoglobina. Então tá, costumeiramente não seria essa aqui, apesar que a gente tem também na 1, umas hemáciazinhas em alvo. Tá? Do mesmo jeito que tem aqui, mas aqui a gente não vê nenhuma hemácia em foice, e eu apontando aqui no meu computador achando que vocês estavam vendo. Não tem, então a gente não... Isso, exatamente. Aí a gente não pensaria de jeito nenhum essa lâmina 2 sendo anemia falciforme.
Aí o C, caso clínico C, correlaciona-se com a lâmina 3 e trata-se de um arraio. O quadro caso clínico C, de 13 anos, apresenta fraqueza e palidez a 5 dias. Esse aí pode ser qualquer coisa, tá? No arraio, a gente poderia... Então, vamos só para a correlação do diagnóstico com a lâmina. Essa 3 pode ser uma lâmina de arraio? Pode sim, porque você falou na outra questão lá que no sangue periférico pode ter esferose. Isso, exatamente. Pode ver que essa lâmina aqui tem vários esferócitozinhos. Tá? Então, realmente, pode ser um arraio aqui. E pode ser uma esferocitose hereditária, a gente não tem como saber, porque a gente não tem mais informações do caso clínico. Para desencargo de consciência, vamos para a letra D. O caso clínico B relaciona-se com a lâmina 2 e trata-se de uma anemia ferropriva. Não, a gente já tirou, né? Letra B era uma anemia falciforme. Então, já está errado porque é ferropriva. Resposta certa, letra C. A lâmina caso clínico. 2 poderia ser o quê de diferencial? Eu acho que poderia ser, na lâmina 2, ferropriva, né? Poderia ser falciforme, mas como não tem as hemácias em foice, a gente afasta mais, tá? Mas na anemia falciforme e talassemia, eu diria essas três. Eu diria essas três. Que então, são... a 2 seria micro? É porque realmente não dá para saber a micro aqui nessa 2. Porque eu precisaria de uma célula maior para comparar, que são as células de defesa, tá? Os macrófagos, essas outras linfócitos, que é menorzinho também, para comparar. Como eu só tenho uma hemácia aqui, eu não consigo dizer se é micro ou se é macro, entendeu? Eu não tenho um comparativo para fazer. Não, aí não tenho como saber. Beleza? Beleza, valeu. Pronto, aí seria isso. E para finalizar, mais uma questãozinha. Paciente do sexo feminino, negra, 17 anos de idade, admitida no serviço de emergência com quadro de óssea intensa. Ao exame clínico, icterícia, ausência de esplenomegalia, esfregaço de sangue periférico, mostra hemácias alongadas em forma de foice. De acordo com o caso clínico descrito, considere as seguintes afirmativas. Qual é o diagnóstico dessa paciente, né? Ele já basicamente deu para a gente. Pronto, do ósseo agora vocês vão lembrar sempre de Fernanda, toda vez que já... É isso, Henrique, exatamente, falciforme. Do óssea, até que se prova ao contrário, por enquanto vai ser anemia falciforme. Quando começar a vir os cânceres, aí talvez, aí comece a aparecer outros diagnósticos diferenciais. Mas por enquanto, do ósseo é anemia falciforme. Aí tá, afirmação 1. A eletroforese de hemoglobina pode demonstrar a presença de hemoglobina S. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Né? Justamente a hemoglobina S é a responsável pela polimerização das moléculas de hemoglobina que vão fazer com que a hemácia fique em formato de foice. Número 2. A hidroxiureia pode ser usada como tratamento para essa doença. Verdadeiro ou falso? Segundo o que vocês falaram, verdadeiro. Verdadeiro. Eu fiquei nessa... Desculpa, Caio, pode continuar. Não, pode falar, Breno. Só ia falar que era. Diz. Não, eu concordo pelo quadro e tudo mais, que faz parte da propedêutica. Mas, assim, quando falou a palavra tratamento, eu fiquei em dúvida, pensando se não era uma pegadinha, sabe? Porque, assim, sei lá, não é exatamente o tratamento. É meio que uma opção para evitar que ele tenha mais, né? Tipo, crises, né? Não é, digamos que uma cura, né? Não entendi. Mas é uma opção, né? Porque a hidroxiureia, ela aumenta a hemoglobina fetal. E a hemoglobina fetal evita que a hemácia, ela fique naquele formatozinho dela, né? Que é a hemoglobina polimeriza. E aí é uma opção, pode marcar, não tem pegadinha aí, não. 3. Geralmente ocorre um defeito quantitativo da hemoglobina. E aí, o que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? É qualitativo. Eu acho também. Isso.
Falso. É qualitativo. O problema aqui é na qualidade da hemoglobina, não na quantidade. Então, a 3 a gente tirou já. A gente tem 1 e 2, por enquanto. A 4, essa doença é causada por uma substituição do ácido glutâmico pela arginina na posição 6 da globina beta. E aí, verdadeiro ou falso? Já deu a falsa ali, já. Exatamente. É pela valina e não pela arginina. Tá? E a última opção aí, a última sentença, as infecções bacterianas são frequentes nessa doença. A gente sabe, verdadeiro. Tanto que a gente tem que fazer a vacinação, esse paciente tem que fazer vacina, até os 5 anos tem que ficar fazendo uso de penicilina via oral para evitar essas infecções, porque ele tem uma asplenia funcional, né? As hemácias, quando elas ficam nesse formato de foice, elas ficam mais viscosas, e aí vai obstruir os vasos do baço, tal, e aí o paciente perde o baço sem nem ter feito cirurgia, e aí ele deixa de ter defesa para germes capsulados, tá? E aí a opção certa é 1, 2 e 5. E eu acho que é isso, pessoal. A gente encerra por aqui ou tem mais? Tem mais não, né? Acabou. Acabou, era a última. Então, é isso. A gente pode terminar de gravar, né? É verdade, peraí. As despedidas e, né, qualquer declaração extra. Interromper a